Bom, né, nossa aula de hoje, o tema Independência da Bahia. É um tema, viu, que está aí, fez 200 anos, né, 2 de julho, passou aí algumas semanas atrás, e que, infelizmente, a maioria dos nossos alunos, ou das pessoas, não sei, né, assim, desconhece um pouco. Por isso que eu falei com, né, Thaís aí, olha, eu vou começar, né, falando um pouquinho do nosso lugar, do nosso estado. Depois, a gente amplia, né, as discussões aí para a história geral e aí amplifica para a história do Brasil aí. Então, eu achei legal começar por Independência da Bahia, porque, né, né, dia 2 fez, né, 200 anos. Bom, meu nome é Cristina, tá? Boa noite a todos. Eu vou começar a minha aula de hoje apresentando para vocês o hino da Bahia, tá? O hino é 2 de julho. Aí, vou tentar compartilhar aqui, ver se eu ainda lembro. E quero, a partir do hino, começar a discussão de como começou essa história, né, da independência na Bahia, né, sempre lembrando que é da Bahia que eu estou me referindo. Depois, se a gente ver um pouquinho, a gente vai, né, na próxima aula, acompanhar a independência do Brasil. Antes de colocarmos, né, a história toda, eu quero falar com vocês um pouquinho né, dos conteúdos que caem no Enem, rapidinho. Tem aqui, ó, todo o gráfico, né, e conteúdos mapeados. Isso já recente, viu? Então, assim, ó, o que mais cai no Enem, né, esse segundo, né, de história, de conteúdos de história, está aí na ponta, né, Idade Moderna, né? Depois, seguido por século XXI, ou seja, século XXI são as atualidades. Nós veremos, se der tempo, né, eu quero falar isso com vocês também, um pouco, né, desses conflitos e também essas incorporações históricas hoje, né, do século XXI. Aí depois, em seguida, Brasil Colônia, por isso eu vou conversar por ele aqui também, ó, entra aí como o terceiro conteúdo aí mais utilizado, mais usado, não é, pela prova do Enem. Depois temos aí, ó, Estado Novo e populismo, ou seja, aqui entra a Era Vargas, eu quero falar com vocês também. Idade Média, entra ali, ó, com 10% mais ou menos. Brasil monárquico, aí já vai caindo um pouquinho. 8,9 mais ou menos de conteúdos, e o Brasil República, 6, né, 0,7%, e, assim, por último, nós temos aí, né, o século XX, ditadura militar, né, aí por que será, né, que a ditadura militar não cai tanto na prova, né? Infelizmente, agora a prova, né, vai começar, a minha fala inicial, trazer o hino, né, da Bahia, e aí, a partir daí, a gente mergulhar na história 2 de julho. Né, a independência da Bahia e 2 de julho estão ligados aí um ao outro. Nasce o sol, 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Continuamos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Continuamos não combinam, brasileiros corações. Continuamos não combinam, brasileiros corações. Salve ao rei das Campinas, de Cabrito e Pirajá. Nossa pátria, hoje livre, dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não
combinam. Brasileiros, brasileiros, corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros, corações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros, corações. Cresce o filho de minha alma para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência, independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros, corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros, corações. Com tiranos não combinam. Brasileiros, brasileiros, corações. Viu? E forte, né? Conta muito da história que foi a independência na Bahia. Então, ó, aí eu já começo aqui trazendo aqui um slide, e eu já trago aqui a imagem forte, né, das nossas heroínas, que foi tema, inclusive, da jornada pedagógica, né, desse ano. Então, essa daqui, Maria Quitéria, né, que foi uma das primeiras mulheres a entrar para a força, né, do Exército Brasileiro. Então, e lutou, né, para isso. Mas vamos entender um pouco essa história, né, mergulhando aqui, ó, para os próximos passos antecedentes, deixa eu passar aqui, né, a 2 de julho e, consequentemente, a, né, claro, independência da Bahia. Então, primeiramente, gente, o primeiro fato que vai ser destacado aqui, para vocês que já viram, só lembrando, né, é a transferência da família real para o Brasil, né? Então, assim, né, a família transfere para cá, né? Em 1808, ela vem para o Brasil, e aí, um pouco mais tarde, né, assenta aqui, fica, né, na província ali do Rio de Janeiro, e aí, né, nós temos aí esses antecedentes que vão, né, ajudar e contribuir para a independência da Bahia, tá? Então, a Revolução do Porto, né, nós vamos ver um pouquinho agora, depois vem governo provisório, que vocês vão entender um pouquinho lá, né, dos portugueses aqui na Bahia, mudança do comandante das armas, esse aqui vai ser o estopim, né, para os baianos aqui em Salvador lutarem, né, para expulsar esses portugueses, né, aqui da nossa terra. A morte de Joana Angélica também será aí, né, outro estopim para a camada popular se inflamar ainda mais e aderir à revolução, ou melhor, né, a essa busca pela independência na Bahia e os conflitos no né, na capital e no Recôncavo, que foram aí decisivos, né, que começam no dia 25 de julho, ou de junho, né, para essa independência dia 2. Então, ó, só para lembrar, trouxe bem condensado também. Aí, então, essa transferência da corte, né, para o Brasil, trouxe uma ideia já antiga na época, né, de Pombal, eles né, já queriam fazer essa transferência, e né, com essa possibilidade, né, lá em 1808, ficou ainda, né, mais viva. Então, naquele momento, a colônia, né, mais rica, se tornou, então, né, mais rica do que a metrópole. E aí, né, Napoleão aí ficou aí com, né, claro, né, só acelerou esse processo aí com né, a fuga deles para o Brasil em 1808. Eles já queriam vir para cá, mas o motivo ganhou o motivo, né, para né, aí que foi aí a ameaça de Napoleão lá em Portugal, e eles vieram para o Brasil. Aqui, ó, tá a esquadra deles, né, toda a família real veio parar aqui. De início foi para Salvador, gente, mas como vocês bem lembram, não gostaram. A terra muito quente, calor, né? Não gostaram.
e logo de imediato transferiu-se a corte para o Rio de Janeiro. Bom, aqui, ó, está aqui esse porto, a chegada deles, então, aqui, ó, medo, correria, foi assim que a corte despediu-se de Portugal, sem nenhuma pompa, mas a tempo de salvar sua própria vida, né? Então, eles, há quem diga, viu, meninos, que os portugueses decidiram vir para o Brasil, é mentira, viu? Na verdade, a gente sabe, né, que eles vieram fugidos mesmo, correndo com medo de morrer lá em Portugal. Então, Napoleão, né, que era imperador francês, né, já na época, ameaçou. Então, assim, queria tirar eles debaixo, né, de balas ou até espadas. Então, eles ao fugiram na madrugada. Vieram parar aqui. Não tem nada de bonito, né? Nas telas, que sempre representa eles, né, chegando, né, nariz empinado aqui na nossa terra, e aí a gente sabe que, né, não foi nada disso, eles vieram fugidos mesmo, viu? Mas aí, enfim, deixa eu voltar. Então, ainda em Salvador, Dom João VI assinou o decreto de abertura dos portos, né, às nações amigas. Então, com ele, acabava aí o pacto colonial, e aí iniciava, aí, na verdade, um livre comércio com a Inglaterra. Aí, ó, atenção, os historiadores consideram que esse momento foi aí o começo da independência do Brasil, tá? Porque agora eu teria como, né, também comprar e vender de outros países, além de Portugal, né? Com o Pacto Colonial, o Brasil ele é obrigado, na verdade, a vender e comprar, né, somente de Portugal. Então, agora eu abro esses portos também para, né, agora para a Inglaterra, as nações amigas, e agora sim o Brasil parece que começa um caminho aí de independência, tá? Além de Portugal. Chegando, agora vamos seguindo aqui. Então, ó, claro que a Inglaterra impôs alguns decretos, né? Lógico. Pelo decreto português, dava 24% aí de mercadorias importadas, né? Mas aqui, a Inglaterra queria menos, lógico. Então, em 810, foi assinado o Tratado de Aliança de Comércio e Amizade com a Inglaterra. E aí, a Inglaterra conseguiu reduzir esse imposto em cima dos seus produtos, né, para 15%. Além disso, Portugal, ou melhor, a colônia portuguesa aqui, né, no caso o Brasil, tinha que abolir né, aqui, o tráfico de escravos. A gente vai abrindo aqui um parêntese, né, voltando aqui rapidinho para olhar para vocês, que esse acordo de, né, proibir o tráfico negreiro, a gente sabe que só foi, né, superficial, né, que os negros continuaram chegando, né, os povos africanos escravizados, mesmo que ilegal, né, ilegalmente, né, pelos aqui nas nossas costas brasileiras. Então, eles sabiam que tinham, mas não oficial. Então, todo mundo, né, mascarava isso, né, esse tráfico que passou a acontecer ilegalmente, né? Aí, voltando aqui nessa história, então, ele prometeu, mas o Brasil, o Brasil português, né, meio que, né, disse que ia cumprir, mas a gente sabe que isso não aconteceu, infelizmente. E outro direito que a Inglaterra garantiu foi o direito de explorar a nossa terra, tá? Assim, morar aqui, né? Morar ou vender aqui e né, comprar também. Então, ó, assim, os portos, né, ficaram abarrotados de mercadorias inglesas, né? Então, ó, e é claro que a produção, né, foi incipiente aqui local, foi prejudicada, tá? Porque os ingleses, abrindo parênteses aqui para vocês, de novo, eles faziam, né, produtos, confeccionavam produtos baratos, né, e de qualidade excelente, né, ao contrário dos portugueses. Então, né, os moradores aqui né, do Brasil, né, claro, preferiam muito mais comprar produtos ingleses do que, né, os produtos portugueses, né, ou até locais, infelizmente.
e saía até mais barato, né, que né, os ingleses aqui. Então, ó, a liberação da produção de manufaturas aconteceu, mas, né, os produtos brasileiros não suportaram aí a concorrência da Inglaterra. E aí eu já tenho um problema, meninos, aqui nascendo, né, com a insatisfação comercial. Enquanto isso, né, a família real, daqui tem uma tela, né, de 1815, instalou, né, aproveitou esse meio tempo para instalar aqui no Brasil, lógico, o banco, primeiro banco, né, que a gente sabe, conhece, Banco do Brasil, foi um dos primeiros, logo em 1808, né, Casa da Moeda, né, imprensa régia, que eles, né, poderiam divulgar ali os feitos né, aqui do reino, né, aqui, até então da colônia. Aí a alfândega, cadê? Ministérios e o Jardim Botânico também foram criações né, divina da família, né, real aqui no Brasil, tá? Então, aí mais tarde também será criados os Correios, também né, outro benefício trazido aí pela família real. Aí, com a presença da corte aqui, foram criadas essa infraestrutura, que deu status ao Brasil e modificou a cidade do Rio de Janeiro. Mais tarde, essa mudança seria decisiva para o processo de independência. Tá? Aqui, abrindo parênteses, né? Tá vendo que essa história começa, tudo vai, né? Começa andando, né? Até voltar para a Bahia. Então, eles transferem para o Rio de Janeiro e depois, né? Toda essa mudança lá no Rio de Janeiro vai refletir aqui na nossa história, viu? Na Bahia. Então, mais o Brasil foi levado ao Reino Unido e a corte não retornou a Portugal. O truque permitia a permanência da corte e fortalecia Portugal também, tá? Então, atenção, na prática, os papéis se inverteram aqui. O Brasil, então, estava sendo a metrópole, já que a família real estava aqui, e Portugal, olha só, quem diria, passou a ser colônia. Então, olha a importância do Brasil nesse período. Então, lá em Portugal, ó, já acontecia aqui, ó, a Revolução do Porto. E isso incomodou muitos comerciantes lá de Portugal. Então, ó, esse movimento em Portugal começou em 820 e foi realizado pelos militares. Então, ó, e liderado pela burguesia de lá. Então, esse movimento, gente, vai obrigar, na verdade, né, a volta imediata de Dom João VI. Então, ele tem que deixar o Brasil para contornar e resolver o problema lá em Portugal. Tá? Então, ó, atenção, inicialmente a Revolução teve características liberais, mas também exigiu a volta, né, de Dom João VI a Portugal. Isso porque eles pretendiam, na verdade, recolonizar o Brasil, anulando a abertura dos portos. Lembra da abertura dos portos lá atrás, com a Inglaterra, e que a Inglaterra passou a vender muito mais e parecia até, né, dono do Brasil, incomodou bastante, né, aqui a coroa portuguesa lá de Portugal. Então, essa revolução começou lá. Então, Dom João VI é obrigado a retornar, tá? E o Brasil fica com Dom Pedro I. Vocês lembram disso, né? O filho dele. Em 821, a corte portuguesa retorna, tá? Retornou aqui, claro, e aqui tem o dia do fico de Pedro, né? De Dom Pedro, que decide, em fevereiro, mais ou menos, ficar no Brasil e deixar, né? E, na verdade, ele vai, né, aí desobedecer o pai, que pede para ele voltar, e ele não volta, não retorna para o Brasil. Então, ou para Portugal, e aí decide ficar no Brasil, e mais tarde a gente vai saber que ele vai proclamar a independência, né, do Brasil, aqui lá, mais à frente, em 824. Então, a intenção era que ele conduzisse o processo de independência, o objetivo era, né, aí vamos dizer, compartilhado aí entre as oligarquias. Lembra o que eram oligarquias, né? Quem não lembra?
eu ver aqui se alguém lembra do que era oligarquias. Aí, Dani, diga aí, Daniele. Lembra o que era oligarquias? A oligarquia não, mas eu ia falar do nome de Dom Pedro. Nos trabalhos que fizemos agora com a gincana no colégio, nas pesquisas eu descobri o nome de Dom Pedro. Eu não sabia que era um nome tão extenso. Não, são 18. Isso, é tão grande o nome dele, eu não É, sabia. ele homenageou a mãe, né? A Carlota Joaquina homenageou vários parentes delas e da família do pai. Então, da família do pai e da mãe. Diogo, Mário, né? Jorge, Tiago, até Pedro, né? Que era o nome da família, Bragança, né? Até hoje em Portugal. Então, é extenso mesmo, viu? Acho que 18 nomes ele tem. Não só ele, o primeiro, Dom Pedro I, e Dom Pedro II também. Mas eu perguntei aí aos meninos e às meninas que estão aí, vocês sabem o que é oligarquias? Será que esses meninos não lembram? É. Ai, ai, hein? A sociedade oligarquia. Eu não sei Não o que é lembra, não, não? doutora. Não, não sei o que é não, nem faço ideia do que Oligarquia, uma é. sociedade oligárquica, as oligarquias da época, não lembra, né? Ah, Não, tá lembro não. bom. Ó, então, assim, as oligarquias eram grupos, né? Claro, os proprietários de terras aí, os fazendeiros, tá? No caso aqui, né, a gente está falando de comerciantes e fazendeiros, que estão aí aliados, tá? Um ao outro. Então, quando fala de sociedade oligárquica no período colonial, a gente está falando de proprietários de terras e escravos. A gente, né, está falando também, então, esses homens, né, na verdade, as mulheres não tinham posse ainda, né, de nenhum bem, nesse período. Então, eles né, detinham tanto escravos como fazendas, plantações, né, casas de comércio. Então, essa sociedade oligárquica eram os grandes, né, comerciantes fazendeiros da época, viu? Então, quando eu falo aqui, ó, voltando aqui, então, tinha um acordo entre Portugal, essa independência é estranha do Brasil, né? A do Brasil, a da Bahia não, mas a do Brasil, porque independência, né? Parece que se desligou de Portugal, mas a gente sabe que a União continuou, né? Parece que continua até hoje, né? Não sei. Então, assim, desligou do quê mesmo? Né? No que nos tornou independente, né? Na próxima aula, eu falo da independência do Brasil. Aí, mas eu vou voltar aqui para a independência da Bahia. Então, todos esses fatos que a Pró está falando, né, de portos, né, dessa volta, essa fuga, essa ida de Dom João VI, esse dia do fico de Dom Pedro, que ele decidiu desobedecer o pai, ficar aqui no Brasil e proclamar sua independência, né, mais tarde, tudo isso vai contribuir para a Bahia, tá? Que estava acompanhando tudo atentamente. Então, em junho, foi convocada a Constituinte, e aqui é claro, para simbolizar que, ó, que dava, assim, vamos dizer, um adeus a Portugal, um desligamento de Portugal. Em setembro, as cortes exigiam a imediata volta de Dom Pedro. O ataque ao Brasil era iminente. Olha, veja só, de português, né, dos portugueses querendo atacar o Brasil. Aqui na Bahia, enquanto isso, em fevereiro de 1822, tropas portuguesas, a comando aqui do almirante, olha ele aqui bonitinho ao lado, aí, né, do lado esquerdo, vocês acompanham aí, estava aqui, ó, Madeira de Melo, ocupar Salvador, tá? Então, ele veio aí, né, amando a corte portuguesa, né, que agora, viu, não tem nada a ver com Dom Pedro aqui, viu, que agora ele já é brasileiro, né, entre aspas aí, ele veio a mão de Portugal para tentar, né, voltar esse poder para a mão né, dos portugueses novamente e levar Dom Pedro I, mas ele não consegue. Então, as cortes portuguesas aqui pretendiam impedir a independência e acreditavam que a Bahia seria um foco de apoio ao colonialismo, mas não esperavam que ó, começasse no Recôncavo uma resistência contra esses portugueses. Então, ó, aqui a gente já começa um ato de coragem, na verdade,
Porque você lutar, né, com um exército, né, real é complicado para quem não tem recursos, né? Aí, aqui, por exemplo, na Bahia, e já teve seu status de sede lá no início colonial, e agora ela, né, perdeu esse status porque a corte portuguesa foi transferida para o Rio de Janeiro, então eles acharam que seria fácil dominar a gente aqui, né, os baianos, mas aí, né, a expertise dos baianos, né, e também coragem, né, das pessoas aqui, né, depuseram esse exército mais tarde, viu? Bem-vindo aí o pessoal que vai entrando. Estamos chegando aqui, ó, caminhando, né? Mas não esperava que, claro, desse recôncavo nos portugueses, surgisse um movimento contra os portugueses e rapidamente esse movimento ganhou força e se alastrou, tá? Então, aqui, ó, esse é um momento, gente, marcante na independência da Bahia, 2 de julho, independência da Bahia, também os dois, né? Porque o exército ganha força, fôlego, e parte das ruas de Salvador aterrorizando os moradores, tá? Há quem diga que aqui tem duas versões, né? Que, primeiro, que eles estavam procurando fugitivos dentro do convento, essa daí não me convenceu, viu? Claro, fugitivos dentro do convento. Outra é que eles, né, queriam mesmo só, né, há quem diga que queriam estuprar as mulheres do convento. E aí entra em cena, né, essa madre aí, né, a madre superiora, que era, né, a Joana Angélica. Então, Joana Angélica diz para eles: aqui, né, você só passa por se for por cima do meu cadáver, tá? Então, aqui é o Largo do Forte, né? Então, o convento, eles acabam passando por cima dela, né? Então, fere ela com né, uma espécie de espada, né? Punhal, e aí depois, né, pisa, né? Passa por cima dela, como ela, né, disse que só passaria se fosse por cima do cadáver dela. Então, aí há duas versões para essa passagem, né, deles adentrarem o convento, que eles teriam ido procurar, né, fugitivos baianos que estavam lá escondidos, ou que eles, simplesmente mataram, né, por matar mesmo, né, para mostrar o poder. Madeira de melo, ninguém nunca sabe, né, do que ele era capaz. Então, ele a comando né, com o exército dele, passa dentro do convento e não encontra ninguém, né, porque nesse meio tempo as meninas, né, as freiras, já haviam fugido, conseguido se esconder e fugir do convento. Então, apenas né, a Joana Angélica acaba falecendo. É isso, né, claro, inflamou e muito os povos baianos, né? Aí a camada popular que teve Joana Angélica como mártir do movimento a 2 de julho, que é até hoje, né, homenageada. E aí, né, seguindo a história, né, depois da morte dela, várias revoltas, expulsões aconteceram, então, vou falar de algumas aqui, bem rápido, viu, assim, infelizmente, ainda bem que Thaís já tinha me alertado, que vocês já viram, que bom, então, só estou revisando, tá? Então, houve aqui o 14 de julho, né, Dom Pedro envia, né, Lambart, né, para comandar o exército pacificador e libertador, graças a ele que né, vai aumentar as tropas contra né, o grupo que veio de Portugal, né, a mando, né, lá, né, de Dom João VI, não lembra dele? Então, ele mandou para tentar controlar a colônia aqui, mas né, o filho também lutou contra ele, né? Porque aí ele manda esse general importantíssimo aí para a independência aqui na Bahia, tá? Então, acontece o cerco, tá? Eu tenho ainda o 7 de setembro, que é o Grito do Ipiranga, tem o 8 de novembro, a Batalha de Pirajá, falsificação de moedas, que vai acontecer mais adiante, ação dos inimigos internos e, claro, os negros aqui na Bahia, né? E a luta pela também aí mais adiante, né? A escravatura que vai acontecer. Então, vamos começar aqui pela batalha, né? O 25 de julho, na cidade de Cachoeira, né? Aí, em 822, houve a primeira derrota das forças portuguesas, que até então, gente, estava forte naquele período, mas os baianos conseguiram derrotar. Foi uma batalha muito dura, difícil, mas né, conseguiram derrotar os portugueses aqui na Bahia.
proclamaram, então, a fidelidade a Dom Pedro e aprisionaram Cachoeira, né, ali, canhoneira portuguesa, né, enviada com 70 soldados que foram aprisionados pelos rebeldes. Então, aqui o nome, né, chamado aqui os revoltosos, né, revolucionários aqui, que lutaram de rebeldes. Então, ó, assim ficou fácil, dominou um pouco, né, uma parte do exército, lembra que foi dito aqui, e depois, né, então as tropas baianas avançaram pelo território. E em novembro de 822, houve a Batalha do Pirajá. Essa é a mais famosa e a mais sangrenta de todas aqui na Bahia, tá? É claro que os rebeldes venceram. E a partir daí, os portugueses ficaram encurralados aqui em Salvador, tá? Aí, gente, né, abrindo parênteses, irão utilizar aqui, na verdade, uma estratégia, né, bem conhecida, que é, né, gente, a fome. Eles vão aprisionar primeiro, né, cercar Salvador de todos os lados, né, para que o exército português não conseguisse passar e ter mantimentos. Então, ó, Salvador, na época, né, marítima, bem marítima, né, ali, o comércio que transitava, né, nas embarcações, claro que foram ali proibidos, ou até ali boicotados, né, o pessoal não levou nenhum alimento a esse exército, então, eles começaram a definhar lá em Salvador, tá? Porque sem o comércio local, né, ali, fica difícil a manutenção, né, dos alimentos nos mercados lá em Salvador. E aí foram dias, viu, de fome, até, né, que eles, né, chegar aqui, né, 2 de julho de 1823, Madeira de Melo abandona Salvador, depois de meses de penúria e fome, tá? As forças rebeldes, triunfantes ali, claro, entram na cidade. Então, tem essa tela, né, ali, mostrando várias, né, da época, esse 2 de julho é comemorado porque, né, ele veio antecede a independência da Bahia, né, então, do Brasil, então ele é muito importante por isso, que ele abre esse caminho, né, de independência, para, né, até chegar à independência do Brasil, de fato, mais à frente, tá, então é o primeiro, por isso que foi tão difícil, tá, claro que eu não vou falar com os detalhes, porque não vai dar tempo, infelizmente, tá, os detalhes da 2 de julho, toda, né? Não falei de Maria Quitéria, importantíssima figura que está aqui, mas eu gostaria até de deixar, né, um vídeo depois para vocês assistirem e verem mais os detalhes, né? Que não dá para falar em uma aula. Então, ó, concluindo, a luta pela independência na Bahia teve caráter monarquista e não pretendia a abolição da escravidão, tá? Diferente da Conjuração Baiana, ela foi sim comandada, e ela foi comandada pelas elites. Então, aqui só abrindo parêntese, caso caia na prova, né? Que eu já vi também algumas questões escorregadias, né? Que a independência da Bahia tinha esse propósito de libertar os escravos, não tinha, tá? Primeiro uma coisa, depois a outra, tá? Então, assim, o que eles queriam mesmo era a liberdade de Portugal, né? Ter essa independência comercial, né? Essa independência do país aqui, né? A gente fazer, vender com quem quisesse, traçar os nossos acordos, mas não tinha aí nessa ligação ainda com a, né, abolição da escravatura, que vai, todo mundo sabe, né, acho que vocês já viram, lá mais à frente a gente já vai conhecer os movimentos abolicionistas que vão surgir depois, né, da independência do Brasil, né, vai começar vai começar timidamente, depois ele, né, se fortalece no período República, né, em 889, mais ou menos, 88, né? Então, verdade, viu? Verdade. Uma pena que não dá para falar deles, de todos eles. Concordo. Aí, viu? Então, assim, ó, só para fechar aqui, alguns personagens, não vai dar para falar de todos. O João das Botas, aqui também, né? Ele que participou e foi decisivo, né? Junto com Maria Filipa também, que eu não falei, Maria Quitéria, né? Que, baiana também, ela que, né, vamos dizer, travestiu de homem, né? Para entrar no exército, e depois
ela diz, né, que a tropa descobre que é uma mulher, olha só, né, que revolucionário, que maravilha, né, a baiana estava lá disfarçada e lutou bravamente, né, como dizem, né, alguns livros, como homem, né, mais corajoso que um homem lá nas tropas. Então, ela guiou, né, essa daqui, ó, essa primeira, né, Maria Quitéria, né, as tropas e venceu, né, lembra da Batalha do Pirajá? Que eu falei que foi uma das mais duras, né, então, difíceis, sangrentas, ela estava lá no meio, ganhou, viu? E aí há quem diga que há uma curiosidade, que depois, né, o coronel da tropa, descobriu que ela era mulher, e aí, não, mas bota a sainha nela. Aí ela tirou a farda, né, ela estava com a farda masculina, e aí colocou só uma sainha por baixo para mostrar que era mulher, né? Aí em cima da calça para poder. E aí ela é precursora do uniforme feminino, né? No Exército Brasileiro. Teria nascido assim, dessa maneira inusitada, né? Não foi pensado nenhuma, né? Até então, nenhum uniforme para as meninas, né? Que decidiu seguir o Exército. Até porque elas não faziam parte. Aí, então, ó, tá aqui, lembra, ó, Labatute também participou, Maria Felipa, José Joaquim da Silva Lima e Silva, ó, tem a Joana Angélica, Antônio Joaquim, são nomes importantes na história da independência da Bahia, que infelizmente não dá para falar de todos, viu? E, abrindo parênteses, não sei se vocês descobriram na gincana de Maria Filipa, como é que ela participou do movimento? Alguém lembra? Professora, ela se vestiu, ela juntou uma tropa de mulheres e aí foi em direção, né, aos navios que estavam tentando invadir a Bahia, entendeu? Ela era pescadora, né, e ela era marisqueira e ela juntou um grupo foi 10 ou foi 20 mulheres e foi contra esses homens que estavam querendo invadir a Bahia, sabe? Maria Filipa. Isso, mas o que ela fez de inusitado, diferente? Ela lutou com eles? Professora, eu acho que ela ateou fogo, acho que foi em 20 navios. Ah, não, ela deu, acho que uma surra de cansação, acho que os Ah, homens. aí sim. Muito bem. Então, ela levou, juntou essas marisqueiras, lembra? Então, a importância dela, porque ela interceptou o exército que estava chegando, né? Pelo menos uma parte dele ficou presa lá, né? Até hoje, né? Se dizem que contra 10 pedaços deles por aí, né? Até hoje está aí preso lá né? Desembarcando ali nas praias, e ela seduziu, na verdade, ela e o grupo, né? Ela seduziu os homens, levaram, né? Levaram lá para mais adiante, no meio do mato, vamos dizer assim, né? Ali na costa mesmo. E depois elas, né? Tiraram as roupas deles e deram a sua de cansação deles. E aí nunca mais, até hoje, eles não voltaram aqui, né? Então ela foi importante porque ela conseguiu impedir, pelo menos, que todos eles chegassem a Salvador, né? Então ela deixou uma parte, né? Para engrossar o exército português aqui na Bahia. Então ela deixou essa parte lá amarrada, nua né? E ainda cheia de sarna para coçar lá. Bom, aí, né? E ferida. Outra figura também outra figura que foi injustiçada pela história, viu? Ela foi injustiçada pela história porque até então o nome dela não aparecia, né, não aparecia né, na história da 2 de julho e independência da Bahia. E aí, né, depois de muito tempo, agora, né, aí recente, que né, foi adicionando o nome dela, que ela também fez parte, tá? Aí, tanto Joana Angélica, né, ela já aparecia, mas a importância ao personagem ninguém dava. Então, ela foi importante sim, porque ajudou, né, vamos dizer, a inflamar e aí despertar o sentimento ali dos baianos para lutar contra os portugueses, né? E a Maria Quitéria nisso fala, a importância dela é ímpar, né? A primeira mulher, a primeira, né, a lutar, enfim, né, a vestir de homem e né, ir para frente de batalha, literalmente, né? Ali, fazer a sua parte pela Bahia, na verdade. E, felizmente, né, Maria Quitéria, que depois, um tempo, né, ela morreu, agora a idade vai me fugir à mente, morreu depois esquecida, cega, surda, né? Né? Uma pena que a gente dá ao valor aos nossos heróis, né? A gente quase não dá aos heróis, né?
que luta por nós e proclama aí a nossa independência, e aí a gente não dá, infelizmente, esse valor. Morreu pobre, esquecida, cega, doente, enfim, né, mais tarde. Mas aí, pelo menos, deixou o legado dela e o nome na história, né, do Exército Brasileiro e da independência da Bahia. Bom, aí, né, eu tenho aqui, não sei se vai dar tempo, mas eu acredito que dê, não sei, rapidinho, que eu quero ouvir as respostas de vocês. Vou compartilhar, tenho 4 questões, tá? Para ver se vocês decoraram, aprenderam, aí qual adjetivo vocês preferem utilizar aí, né, para ver se vocês entenderam bem o percurso aqui da história da Bahia, que foi bem rápido mesmo. Estou correndo. Viu? Vou colocar aqui, e aí, né, eu quero uma resposta, eu quero que vocês coloquem a resposta no chat. Deixa eu compartilhar aqui a tela e vou fazer a leitura aqui com vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar de novo como é que eu compartilho. Aqui. E aí, estão vendo, visualizando? Ó, aí agora a questão é o seguinte. Em 2 de julho de 1823, a Bahia celebrou mais um triunfo nas lutas em prol da independência do Brasil, em um processo que envolveu pronunciamentos, articulações, aclamações e batalhas. Muitos indivíduos combateram pela libertação, né, tal qual nem todos usufruíram plenamente. Sobre esse episódio, as alternativas, né, marque as alternativas aí que julgarem, né, corretas, tá? Então, a Batalha de Itaparica, em 7 de janeiro de 1823, foi liderada pela negra Maria Filipa, que incendiou navios lusitanos, conseguindo com essa proeza mais uma vitória para os baianos, sendo por isso aforreada junto com os escravizados da ilha de Itaparica, denotada, né? Denodada. Né? E aí a letra B, deixa eu ver se tem alguém perguntando no chat, não, né? A letra B. 2 de julho representou o processo de lutas na Bahia em prol da liberdade política e econômica que se almejava no período, não contemplando a liberdade social, pois os negros escravizados não se tornaram cidadãos após o vitorioso desfecho. Aí a letra C. A chegada do brigadeiro Inácio de Madeira de Melo foi um reforço para os habitantes de Salvador, que tiveram que pegar em armas para lutar contra o jugo português em fevereiro de 1822, vencendo as batalhas sob a liderança do senhor, né, a senhora Joana Angélica. A Batalha de Pirajá, ocorrida em 8 de novembro de 22, foi o revés na campanha do Exército de Libertador, pois os baianos sofreram uma dura derrota para as tropas lusitanas, devido às ações do cabo corneteiro de Luiz Lopes. A Batalha de Cachoeira ocorreu em 25 de julho de 1822, quando os baianos venceram os lusos e aclamaram Dom Pedro como regente do Brasil, seguindo-se um ciclo de vitórias, finalizando com a Batalha de 2 de julho na capital, né, que é Salvador, selando aí definitivamente a independência. Aí eu vos pergunto, né, pergunto aqui a vocês, né, qual dessas aí alternativas né, seria correta, na verdade, uma só apenas. Marque no chat, por gentileza. Coloque aí as Saiu letrinhas. da tela, Pro. Ai, ixi, peraí. Mas a Guinô diz que a letra E também. Bom, aí, gente, viu? A resposta, bom, vamos lá, né? Deixa eu ver se todo mundo acertou. Ó, aí ficou letra, o pessoal está na dúvida entre a letra A, não foi? E a maioria colocou E.
Ó, então, assim, aqui em um momento eu disse, viu? Por exemplo, na de Itaparica, a letra A, por exemplo, por que que ela não vai ser? Ela é falsa, né? Porque a negra, né? Lembra que eu falei de Maria Filipa? Ela, claro, ela incendiou os navios, até aqui está correto, conseguindo aqui a proeza de mais uma vitória, ok. Mas aqui, ó, que está errado, sendo aqui, portanto, alforriada junto a escravizados da ilha de, né, Intrépida denodada. Então, assim, ela não foi alforriada, infelizmente, viu? Aí, por isso, essa está totalmente errada, não pode. Lembra que eu falei para vocês? Não foi um movimento abolicionista, foi um movimento que, né, político, social, né, político, independência, comércio, que atendia somente aos interesses das oligarquias. Então, vamos lá, voltar aqui. Será que todo mundo acertou? Será que errou? Caiu novamente, Pro. Aí, vamos lá. Então, ó, a Batalha de Cachoeira ocorreu em 25, ok. Quando os baianos venceram os lusos, ok. E aclamaram Dom Pedro, regente do Brasil. Seguiu-se aí, então, um ciclo de vitórias, finalizando com a Batalha 2 de Julho, né, na capital, selando definitivamente independência. Eu não vi esse momento, não. Hein? De carregar, aclamando, não, aceitou a ajuda, né, de Dom Pedro, né, mas não foi aclamado príncipe regente, não. A regência só entra depois, viu? O período regencial é depois, ali da primeira fase, né, aí do primeiro império, em 824, lembra? Período regencial, 840, aí por volta de 840, mais ou menos. Então, ele não foi regente, não. Ele dessa vitória, ele vai já se tornar, né, imperador. Ele já se torna imperador, e não príncipe regente, que já era. Ele já era um príncipe aqui, né? Lembra que ele herdou a herança do pai? O pai, né? Volta a Portugal, Dom João VI, e ele fica aqui, assume a colônia, ou melhor, né? O Brasil. E então, né? Aí ele não pode ser regente, não, ele já era. Aí, Caiu novamente, viu, Pro? bicho. E agora? Tô. Voltou? Ah. Aí, ó. Então, ó, qual é a letra? Qual é a letra? Alguém colocou ali, vou sair de novo aqui só para dar uma lida no chat. Quem foi que colocou? Ângela. Ângela, ele. Ivone. Aí, ó. E aí, um detalhe torna a questão falsa. Então, fique de olho. Viu? Leia atentamente, porque, né, ela é escorregadia. Então, a letra B, aqui, aumentou o processo de luta na Bahia em prol da liberdade política e econômica, ok, não foi? E se almejava no período, né, que se almejava no período, lógico, não contemplava a liberdade social, pois os negros escravizados não se tornaram cidadãos, né, após a vitória e o desfecho dela. Aí quem colocou B acertou. Viu? Aí, infelizmente, né, deveria, porque teve a participação de Maria Filipa, né, a participação, né, de Maria Quité, Joana Angélica, enfim, tantos movimentos ali sociais em prol ali dessa independência, e não melhorou em nada, né, depois, né, infelizmente, a vida dos escravizados. Houve até participação indígena, que não é citado também, mas a vida indígena continuou complicada, do negro, então, nem se fala. Maria Filipa, né, ela foi escravizada, ela foi escrava até
né? Depois, aí, após a abolição, não, a independência, né, do Brasil, infelizmente. E aí, mais tarde, permaneceu escravo. É. Aí, mais uma, cabe mais uma, viu? Cadê Thaís? Mais uma, Thaís? Posso? Ela já foi? Mais uma do Enem também. O território baiano foi povoado primeiramente pelos nativos, indígenas, negros, africanos, né? E pelos brancos, europeus, que lá chegaram, resultando na miscigenação de raças que caracterizam aí o Estado. A Bahia é um Estado religioso eclético, tendo a predominância de fiéis seguidores da religião católica. No interior do estado da Bahia, o baiano é representado pelo vaqueiro do sertão, enquanto no litoral, principalmente em Salvador, pelas baianas com seus trajes típicos. Dos ritos tradicionais da Bahia, os que mais se sobressaem são os candomblé, do candomblé, a festa de Iemanjá e a lavagem do Bonfim. Então, dessas aí, né, dessas questões, quais assertivos aí estão corretas? Qual a combinação correta aí? Será que é a preposição 1 e 2? 2 e 3? 1 e 4, né? 1 e 3, 2 e 1. Aí, qual dessas aí? Né? Marque aí falso ou verdadeiro, essas informações. Aí vou dar um tempinho para vocês responderem essa. Se vocês concordam com essas assertivas aí, se todas são verdadeiras, se tem alguma falsa. Deixa eu acompanhar o chat aqui. Professor, eu não sei se eu entendi muito bem, mas para mim é o número 3. Qual é a letra? A combinação. Você acha que tem alguma falsa? Todas são verdadeiras? Ou uma falsa? Aí veja a combinação aí. E marque a alternativa. A, B, C, D e E. A C, a maioria está marcando C. Larissa diz que é C, né? Milena diz que é C também. Agneu diz que é B. Mais alguém responde aí. Responde. C. Não chuta, não, tem que ler. Maioria C. Bom, aqui, viu? Aí vamos lá. Vou corrigir, viu? Senão não vai dar tempo. Aí C, B. Epa, teve um B ali. Elivone disse que é B, né, Elivone? Daniel disse que é B. Todas são verdadeiras? Vamos lá, né? Aí, então, analisando, a primeira afirmativa aqui. O território baiano foi povoado primeiramente pelos nativos indígenas. Está errado? Corretíssimo aqui, né? Então, os povos, né? Lembra dos Tupinambás, né, em Porto Seguro? Então, os negros, africanos, e depois os brancos, europeus, que lá chegaram, né? Claro, descobriram o Brasil aqui, na Bahia. Resultando aí na miscigenação de raças que caracterizam o Estado. Então, essa assertiva aqui está correta, não está? Então, aí, verdadeira, com certeza. Aí, deixa eu ver se a primeira todo mundo vai acertar, né, como correta.
Aí vamos à segunda afirmação. A Bahia é um estado religioso, eclético, tendo a predominância de fiéis, seguidores da religião católica. Tá? Eu confirmo essa informação? Né? Confirmo, né? É isso mesmo? A religião, o nosso estado, a predominância é católica ainda, né? E é um estado que respeita muito, é eclético, né? Tem muitas representações religiosas. Diga, Dani. Damiana, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Não, foi sem querer, desculpa. Ah, dizer que você ia perguntar. É. Então, ó, confirmo que é um estado eclético com várias religiões, crenças aqui presentes, sim, tá correto. No interior do estado da Bahia, claro, os baianos representados pelo vaqueiro, sertão, e né, aqui, vaqueiro, e no sertão, e sertão é no litoral, tá? Principalmente em Salvador, que tem aí, né, as baianas, que trajes típicos, né, que mostra bem a nossa miscigenação, logo na entrada, né, da cidade. Dos ritos tradicionais da Bahia, os que mais se sobressaem são candomblé, tá vendo? A festa de Iemanjá e a lavagem do Bonfim. São acontecimentos, né, baianos que, né, movimentam o turismo, movimentam, né, até aqui no interior para ir ver, né, as manifestações. Aí, Dani. Aí, então, ó, tá corretíssimo aqui, ó, quem marcou a letra B. Todas são verdadeiras. Não tem nada falso aí. Aí, só para encerrar, mais uma, e aí, né, deixa o outro professor entrar. As lutas pela independência na Bahia foram foram investidas acirradas de polarizações políticas e tensões sociais. Um episódio que evidencia aí, ó, as forças militares envolvidas e parte do impacto social resultante desse conflito é. Aí tem as assertivas, quero que vocês aí observem, por gentileza, e respondam aí a correta. Mas ela respondeu agora ou já tinha respondido? É da pergunta anterior. Essa tá difícil.
A Laís disse que é B. Ixi, Camila tá achando difícil. Cadê? Iago está dizendo que é letra B. Elivone diz que é E. Pronto, e a alternativa é? Oh, deixa eu ver aqui se eu cortei. Ah, tem, desculpa, viu? Ah, aí, tem mesmo. Ah, pronto, né? Ixi, a maioria está respondendo que. Deixa eu ver. Vamos lá. Ixi, é mesmo. Um minuto. Já estou indo. Bom, aí, viu, meninos, meninas, caros alunos. Bom, a letra certa, né? Eu poderia analisar aqui com vocês todas as questões que estão gerando dúvidas. Lembrando que vocês devem ficar atentos às palavrinhas que podem aí trazer, justamente provocar essa dúvida e fazer com que você erre a questão, tá? Então, ó, por exemplo, a tomada do Forte de São Pedro com a vitória das tropas portuguesas foram constitucionalistas, acompanhadas por ações violentas pela cidade, como a invasão do convento da Lapa, na qual foi morta a madre superiora Joana Angélica, né? Hoje considerada a marca de independência da Bahia. Essa daqui, aparentemente, está correta, não parece? Mas ela não está, porque eles não tomaram, né? Eles só entraram, não houve lutas ali, né? Eles mataram e aí ficaram atentos aqui, ó, para a pergunta. As lutas pela independência na Bahia foram investidas acirradas de polarização, tá? Então, houve aqui a tensão entre os grupos. Então, qual é o momento que mostra que há aí a disputa ali, de polarizada, né, entre grupos que apoiavam os portugueses e grupos que apoiavam, né, os baianos? Então, é só prestar atenção nesse detalhe que não erraria, viu, a questão. Aqui, ó, quem respondeu, portanto, a letra B é esse momento, né, que eu falei para vocês, que foi acirrada, né, e culminou mais tarde com a expulsão do exército, né, português da Bahia. Então, quem marcou a letra B, parabéns, parabéns, porque, né, acertou com certeza. Um beijo para vocês, boa noite, vai vir aí o professor novo agora, tá? Até a próxima, né, semana, né? Beijo, boa noite, adorei conhecê-los. Boa noite para a Cristina, nós agradecemos de mais uma vez por essa super aula, por essa retomada aí tão importante desse conteúdo valioso e caríssimo para nós sobre a independência da nossa Bahia. É uma super inauguração aqui na nossa aula de História. Muitíssimo obrigada por essa oferta, até a próxima aula.